Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional, e cá estamos nós no episódio número 45. Pois é, 45 episódios gravados e Manuel, está quase na tua hora. Faltam isso três. mesmo. Faltam três, pois é. A questão é mesmo essa, vamos ter saudades tuas, Emanuel, mas eu prometo que farei todos os possíveis e impossíveis para te voltar a trazer cá. Faltam três com este. Na verdade, Pois. já só faltam dois. Pois. Está quase, amigos. Foi um prazer. É isso mesmo. Portanto, este é o 46, portanto vai ser o 47, 48. Portanto, Boa vamos noite. nisso. E, portanto, Emanuel, boa noite, bem-vindo, o nosso vice. Olá, Cláudio. Estás bom? Está tudo ótimo. Aqui estamos nós com o nosso Emanuel vice-almirante, o nosso vice-almirante. Carlota Pinhatela Garcia, bem-vinda, minha querida colega de coligação. Olá, eu vou só repetir isto porque eu acho que é preciso ficar bem claro. Tu estás a esquecer que o Emanuel vai embora e eu também. Tu achas que é só... Continuas sempre a achar que é só ele, mas Não. eu também. As coligações não se abandonam. Veremos. Bom, Tá, por isso mesmo pois. é que ela vai. Devido Não, à mas, nossa coligação. não. A Carlota tem uma coligação com o Partido Anti-Woke, que sou eu. Bom, vamos aqui continuar. Obrigado, Carlota. Aqui com a nossa nova sócia, membra. Portanto, este é o teu segundo episódio, Leonor. Bem-vinda. A nossa mulher dos Obrigada. mercados. Dos mercados. Já te explicámos porque é que isso é um problema. Mas eu não aceito. vejo problema nenhum. Aquela assim Eu- parece uma varina. Pronto. Não sei, eu hei de fazer, se calhar escrevo todo um relatório porque é que esse nome é um problema, mas entretanto vou deixar-te usar porque eu sinto que tu és feliz com isso. Eu sou muito Eu- feliz. O meu nível de felicidade, Eu só quero a minha tua razão de felicidade. existir passou a ser conta disso. Ok. Portanto, ok. esta semana, que foi uma semana... Peço desculpa, reparo na maturidade que a Leonor apresenta e na tua fulgurante imaturidade. Parabéns. Pronto, sabes que isto às vezes tem que se deixar as crianças ganharem para o jogo continuar, não é? Senão as coisas acabam. Ora Vamos bem, lá. estava eu a dizer, porque eu é que sou o banqueiro no monopólio. Esta semana foi uma semana que nós ficámos colados às televisões por vários motivos, porque, enfim, apareceram-nos toda e mais uma variável de coisas a acontecerem, desde temos desenvolvimentos também no Canadá, de que agora os animais não podem estar ao pé dos caminhões e afins. Enfim, vale o que vale, mas o Polititank esteve atento àquilo que está a acontecer numa região que já trouxemos aqui, já ocupou-nos para aí 2 semanas, ou 3 semanas, se eu não me engano. Inclusive, fez com que nós trouxéssemos cá a professora Teresa Almeida e Silva, portanto, que a Leonor também conhece enquanto aluna do ISCS, e portanto aqui a Carlota e o Manuel, obviamente, que conhecem também. Esteve connosco em live, na altura moderada pela Ana, nossa querida Ana Breda, a propósito do conflito entre Israel e a Palestina. Portanto, esteve-nos aqui também a explicar. Portanto, se querem saber, cliquem nesse mesmo episódio, vão à procura dessa live que nós fizemos, que eu acho que todas as vossas respostas, ou todas as vossas perguntas estão com as respostas no nosso episódio, quer seja ele no YouTube, no Spotify ou na Apple Podcast. Portanto, é isso que nós queremos, que vocês ouçam os conteúdos que nós temos para trás e vão ver que nós somos coerentes com as nossas posições. E, portanto, hoje, Cláudio. Carlota... Sim, Manuel? Cláudio, não me digas que vais pôr o link na descrição. Poderei deixar o link na descrição, sim, vou deixar, sim senhor. Mas E tens fica que também fazer um card gesto à youtuber, tens que fazer um gesto... na descrição, mas- na descrição, e vão ter aqui Eu acho que isso é um muito card pouco. também. Eu acho que isso é muito pouco, desculpem. Não é nada mau, Epá! não, aqui não há ninguém woke. Eu não admitia. Bom, vamos recentrar aqui no episódio, porque isto não é o eixo do mal, nem é o sem moderação, onde temos lá calceteiros a falar e que dizem meio das baboseiras. Bom, estava eu aqui a dizer,
que a Carlota vai-nos então apresentar sobre o que é que está a acontecer, sim, porque está a haver guerra em Israel e na Palestina, não é? Portanto, temos outra vez este conflito a arrebentar, que nós partilhamos na altura no nosso grupo do WhatsApp, falámos sobre isso internamente, que as coisas que eram do estilo, estes dois também se lembraram de entrar na guerra, né, quando a Ucrânia já estava com a Rússia à porta, e portanto as coisas são assim. Portanto, se queres ser sócio do Polititank, já sabes, é uma questão de ires a www.polititank.pt, carregas na aba de ser sócio e juntas-te a nós e, portanto, quem sabe, vem esperar aqui a um dia. Já sabem que o David, por exemplo, que era um acérrimo seguidor deste podcast, que escrevia, comentava todos os episódios, deixou de o fazer, passou a estar aqui deste lado e passou a escrever também artigos para o nosso site. Portanto, é isso. E eu vou falar daquilo que é o estado aquilo que foi o discurso do State of the Union, né, que tivemos nos Estados Unidos da América, e vamos obviamente ter que falar daqui da questão da Ucrânia, porque houve desenvolvimentos em relação a isto. E bom, e entramos agora numa semana, portanto isto segunda-feira, em que o preço da gasolina aumentou no mínimo 8 cêntimos e o gasóleo 14 cêntimos. Portanto, lembram-se quando o podcast Conversa fez uma manifestação a dizer que os preços iam aumentar e que isto ia ser tudo em catadupa? Pois é. Como é que se diz? I told you so. Não é? É um pouco assim. Bom, sem demoras. Carlota, o que é que está a acontecer na faixa de Gaza, na Palestina, em Israel? Bem, o artigo que tu estavas a dizer que nós andámos, que alguém partilhou no grupo e que nós andámos a falar, era acerca de Israel ter atacado a Síria, que é uma coisa que acontece de vez em quando, mas nem sempre se fala muito disso e Israel normalmente não comenta quando o governo é abordado por jornalistas, tem o hábito de não comentar esses ataques. Como sempre, em tudo o que tem a ver com Israel, é muito, muito, muito complicado perceber o que é que se está a passar, porque uma pessoa pode fazer uma pesquisa intensíssima no Google e nunca consegue perceber o que é que se está a passar, porque ou só tem um lado da história, ou tem dois lados da história, mas eles contam histórias totalmente distintas. Neste caso, todos os meios de comunicação que eu consultei só citavam, penso eu, a Al Jazeera, que simplesmente dizia o ataque aconteceu, as fontes israelitas não comentam. Não sei se posso culpar os meios de comunicação por não terem ido um pouco mais longe, provavelmente poderei, talvez isso seja injusto, não sei. Tens alguma coisa para dizer, Cláudio? Não, só apenas para dizer. Quando é para bater nos jornalistas, ele está sempre pronto. Não, mas os jornalistas têm que ser batidos, esse é que é o ponto, porque eles batem todos nós, censuram-nos e dizem aquilo que querem dizer. Não, eu sei, mas aquilo que eu queria dizer para mim não há paninhos quentes para jornalistas, façam trabalho. Se um dos lados se recusa a comentar, também não há muito a fazer. Dito isto... Bem, querem mandar para lá o Pedro Mourinho para estar no local e ele fazer o relato, ou falarem com a CMTV, porque a CMTV, toda a gente tinha interrompido... A CMTV chega a todo lado, não é? A CMTV, toda a gente tinha interrompido o espaço, viagens aéreas. A CMTV freta um avião para sobrevoar territórios na Ucrânia. E quer dizer, no radar dos coisas, temos tudo à volta da Ucrânia a voar, temos aviões amarelos, e o único avião amarelo que estava no centro da Ucrânia era o mapa da CMTV. Acho que não é muito difícil termos jornalistas nos locais para nos reportarem, não precisamos de uma fonte oficial, porque se bem nós sabemos, também não temos fontes oficiais a comentar minuto a minuto aquilo que está a acontecer por parte da Rússia, e temos jornalistas todos a dizerem que a culpa é da Rússia, a culpa é da Rússia, a culpa é da Rússia. Não estou a ilibar a Rússia, atenção com isto, mas simplesmente a narrativa é feita desta forma também. Sim, eu concordo contigo. Mantenho aquilo que eu estava a dizer, mas eu não estava a dizer isso com... Essa não é a minha opinião, estou a dizer que há aqui dois lados, mas quer dizer, mas realmente é um bocadinho estranho também não investigarem um pouco mais e estarem todos a citar a mesma fonte que ainda por cima é a Al Jazeera. Portanto, e isto para reforçar o ponto inicial, que é
dependendo da fonte que nós consultamos, vamos ter uma versão completamente diferente. Isto acontece com muitos assuntos, mas com este então é gritante, é absolutamente gritante e é impossível. E isto vem numa altura em que volta-se a falar de uma solução de 2 Estados. E esta solução é falada regularmente e daquilo que eu leio de ambos os lados e também tendo em conta pessoas com quem eu já falei de ambos os lados, parece-me que essa é a opção que a maior parte dos cidadãos, de um lado e do outro, gostariam de ver acontecer, porque as pessoas normalmente querem viver em paz e querem ser deixadas em paz. Claro que têm as suas convicções políticas, mas querem é viver a sua vida. E quem não é fanático religioso de um lado e de outro, parece-me que seria a melhor solução. E quando eu digo fanático religioso, é importante recordar que é de um lado e de outro, não nos podemos esquecer. Nós muitas vezes dizemos que Israel, e eu sou a primeira a dizer isso, porque as pessoas, por exemplo, quando eu fui a Israel, era tipo, mas não tiveste medo, mas podias andar na rua sozinha, mas tinhas que andar com a cabeça destapada. As pessoas acham que aquilo é outra coisa que não é. E nós temos um bocado a tendência de dizer, não, mas aquilo parece um país europeu. Parece nesse sentido. Noutros sentidos não parece, não nos vamos iludir, Israel não é um Estado laico, nem pouco mais ou menos, nem pretende ser. Portanto, acho que temos de ter aqui noção disto. Saiu também um relatório da Amnistia Internacional a classificar Israel como um Estado apartheid, com violações gravíssimas aos direitos humanos. Os meios de comunicação apressaram-se todos a citar esse relatório, mais uma vez também, sem explorar o outro lado. Eu consegui encontrar uma ou outra fonte em que explorava um pouco o outro lado e dizia sim, existem erros, existem violações dos direitos humanos, mas este relatório está a omitir muitos esforços que Israel fez ao longo da história para negociar acordos de paz e para negociar uma solução para este problema. Quem tem a solução? Se as grandes mentes brilhantes que existem neste mundo não têm, certamente não serei eu que vou ter, mas eu acho que é claro para qualquer pessoa que acompanhe este problema que para haver minimamente paz naquela região do mundo tem que acontecer 2 coisas. O Hamas não pode ter o poder que tem e não pode atacar Israel do nada como acontece, e Israel tem que parar de expandir o seu território e de fazer colonatos em territórios que não lhes pertencem. O resto, lamentamos imenso, mas acho que é uma questão de quanto é que queres recuar, qual é o ponto aleatório na história que queres escolher para dizer que um lado tem razão ou que o outro lado tem razão. E eu já não me lembro qual é que era o meu separador, portanto vou roubar temporariamente o do Emanuel. Disse. Pronto, é assim mesmo. Pronto, desde que roubos dentro da casa está tudo tranquilo, portanto está tudo tranquilo. A questão é que é mesmo esta, não é? Israel, volto a dizer aquilo que eu já disse, que é, do ponto de vista histórico, Israel só foi um Estado, um reino, em tempos bíblicos, porque depois sempre foi um território ocupado por impérios, e isso é que é o ponto. Portanto, Israel, nós já vimos que quando aparece o sidonismo, o neocidonismo no século XIX, porque o século XIX é justamente a época é o século das nações, não é? Quando nós começamos a ter a Itália que nos aparece, é quando temos a libertação também da Polónia, os impulsos polacos face ao Império Russo e tudo mais. Portanto, os judeus na Alemanha também querem ter uma homeland, querem ter um Estado-nação. E, portanto, isso é sempre algo que estamos complicados de verificar isto, mesmo até no final da Primeira Guerra Mundial, quando temos a Liga das Nações, volta-se a falar da questão de um Estado, uma nação, um Estado, e a questão é que Israel foi sempre esquecido e, portanto, Israel é uma criação também daquilo que era o protetorado inglês daquela região. Não é? Portanto, Israel nunca foi bem dona de si, por assim dizer, ou dono de si. Portanto, vai ser sempre esta questão muito complicada. Obviamente que temos é que condenar os contínuos atos, de parte a parte, de agressão. Portanto, não se está aqui a buscar uma paz, continuamos aqui na agressão. Portanto, quem mais quer acrescentar algo em relação a este conflito com Israel? Ou se passamos já para o próximo tema? Eu gostava só de... Sim, eu gostava só de acrescentar a questão do jornalismo e
Portanto, apontar aqui que, além de não existir essa vontade de ir mais aprofundado num dos lados, também é do interesse da maior parte da comunicação social que cobre este tipo de conflitos, que seja efetivamente o lado de Israel o mais prejudicado e o que é mais criticado neste tipo de conflitos. Da mesma forma, acho que eu concordo plenamente com a Carlota nos pontos que ela apresentou, aliás, nos vários pontos que ela apresentou, mas queria deixar só aqui que a solução dos dois Estados é uma boa solução a partir do momento em que isso parar de beneficiar só um dos lados. Portanto, eu acho que devia ser negociado de forma diferente e devia ser feito outro tipo de solução de paz. E acho que é por isso que essa também ainda não andou. Mas na tua opinião, como é que, obviamente, ninguém tem uma solução milagrosa, mas o que é que tu achas que, imagina, se tens alguma eu coisa não a pensar? tenho exato, eu não tenho tipo uma solução milagrosa pensada, até porque claramente não sou a professora Teresa para ter, portanto, esse tipo de conhecimento na minha biblioteca mental, mas eu acho que existia outras soluções de paz, por exemplo, aquilo que a Carlota tinha dito, acho que fazia muito mais sentido, em termos de os dois lados simplesmente decidirem, ou os dois lados simplesmente perceberem que não faz sentido este conflito e existir um acordo mútuo nesse sentido. Ou então outro tipo, imagina, two-state solution, para mim soa-me bem. No entanto, o meu problema é como esses dois estados estão a ser divididos. E isso está a beneficiar mais um lado do que o outro. Portanto, poderemos continuar com a mesma solução se ela for apresentada de forma diferente, que não beneficie mais um lado do que outro. Ok. Manuel, tens algo para acrescentar? Eu concordo com estas duas mentes brilhantes que falaram antes de mim, portanto, vou-me reduzir à minha insignificância e vamos passar ao próximo tema. Vamos passar a este tema que tem sido falado muito por uma pessoa que tu admiras, não é? Portanto, o José Milhazes, portanto, deve estar, tu se calhar até já deves ter dito, não sei se tens permissão para fazer isso no teu trabalho ou não, que, olha, agora não trabalho, que o mestre está a falar e, portanto, ficas ali vidrado na SIC Notícias. Só há duas ocasiões em que eu posso fazer isso. É quando está o Milhazes a falar na SIC Notícias, já agora um abraço, José Milhazes, és o maior, e quando o Eminem está a cantar. São as duas únicas ocasiões em que eu posso interromper o trabalho sem razão aparente. Isso está no teu contrato? Não, isso está gravado em sangue nas paredes do hotel, não é? Portanto... Bem, eu já lá fui ao teu hotel e mas não vi lá nada disso. àquela parede. Pois, mas não queres ir àquele sítio. Ah, não. Ainda fico lá, é isso. Vamos passar à frente. Isso é informação classificada, está bom? Certo. Mas, Emanuel, como é que tens estado a assistir a este conflito? E, portanto, obviamente, seguindo os comentários assiduamente do José Milhazes, que eu sou sincero, que uma das coisas que eu acho deliciosas nos comentários do José Milhazes, e já tive a oportunidade de dizer isso a ele, é a ironia toda que ele coloca, que eu acho que é brutal, sobretudo quando ele estava ali a fazer aquela tradução daquilo que o Lavrov estava a dizer. Isto já foi na semana passada, foi quando o Lavrov estava a responder ao jornalista e teimava em não responder não era a CNN, era a BBC, acho que era a BBC que estavam e que eles estavam a dizer: eu estou aqui em Kiev e estão prédios de civis a serem atacados, como é que você pode? E ele disse: se você está a ser um mal educado, não sei o quê. E depois o Lavrov olha para o relógio e o Milhazes simplesmente está a olhar para o relógio, deve estar com fome porque lá já é hora de almoço, deve estar a pensar. Portanto, eu acho delicioso todos estes comentários do Milhazes, a naturalidade com que ele diz as coisas e a frontalidade também, sem nunca perder aquilo que é a noção e a rede de contactos que ele também lá tem. Certo. Bom, que o Milhazes é o maior, já toda a gente sabia, portanto, vai continuar a ser. Agora tem mais tempo de antena para ser o maior. E já cá esteve, 2 vezes. Deixa-me só dizer que esta guerra, este conflito, teve um condão. Queria apresentar aqui
outra visão para não estarmos sempre a falar, depois vocês vão ter tempo para elaborar o resto, que é, teve o condão de interessar as pessoas, muitas pessoas que eu conheço, sobre política. Mostrar a importância da política, a importância da diplomacia, a importância de termos um político, ou políticos, ou um grupo de políticos, ou um governo com cabeça, tronco e membros, a importância também, não só disso, mas também a capacidade de integração dos vários Estados e, portanto, a interação entre eles, a coordenação para depois poder fazer alguma coisa, a importância a revigorada, a importância da NATO, ou não, ou a falta dela, conforme a posição, e tanto das alianças entre países, e houve muita gente que eu conheço que me dizia muitas vezes sobre o projeto em que eu estou a participar, aqui no Gabinete de Crise e no Polititank, mais uma coisa que tu estás para lá a falar, uma coisa insignificante que estás a fazer, mais uma coisinha das 35 que tu fazes. Pois é. Depois, quando chega à situação limite, temos duas opções. Ou somos pela política, ou somos pela guerra. E, portanto, eu apoio sempre mais, obviamente, quando é possível, a via diplomática, e porque eu acho que é assim que se resolvem as coisas. Já se dizia em minha casa desde pequenino que é conversar que se resolvem os problemas. Agora, em relação ao conflito em si, tem estado a evoluir a situação, portanto, desde a Crimeia para cima e, portanto, entrando pelo norte para chegar a Kiev. Todas as investidas dos soldados russos e do exército, portanto, e as ordens que foram dadas, levam-me a pensar, a minha análise é que a situação só pode escalar. Hoje tenho ouvido muitos programas sobre este assunto, muitos comentadores, mas o que eu tenho mais ouvido é que, e foi uma frase que me ficou na cabeça, é que isto não parou na Chechênia, não parou na Crimeia, não vai parar na Ucrânia. Portanto, não tenho dúvidas de que se nós deixarmos, nós europeus, ocidentais, americanos, deixarmos, o conflito vai evoluir para uma rendição, porque não estou a ver o exército ucraniano com capacidade para defrontar uma máquina de guerra como a russa, que por muito, como é que se diz, muito enferrujada que esteja e velha e em alguns casos até obsoleta, não tenho dúvidas nenhumas sobre quem ganhará a guerra a longo prazo. Ora, daí o Sr. Vladimir, eu não consigo ler. Vocês adoram fazer isso, mas ainda não perceberam que não se vê nada. Não se vê. A questão olha, vê-se-me a mim aqui no reflexo do telefone. Para isto foi a Joana Amaral diz. Não chegava de ti. Opa. E portanto, isto foi a Joana Amaral diz porque nas stories que é a tour europeia do Vladimir Putin. Portanto, Ucrânia, fevereiro de 2022, Roménia, setembro de 2022, Polónia, dezembro de 2022, Eastern Germany, leste da Alemanha, janeiro de 2022, oeste da Alemanha, julho de 2023, França, dezembro de 2023 e Reino Unido 2024, exatamente, com o suporte da China e da Coreia do Norte. E cá nunca vêm, mas nós somos o melhor público do mundo. É verdade. Piada de mau gosto. Horrível. Eu concordo que eles não venham. Eu concordo que eles não venham. Se eu quiser ir, eu vou vê-los a outro país e vou de férias. Mas eles podem não vir. Podem ficar longe. Eu já tinha ouvido falar nas férias em Chernobyl. Pronto, é mais ou menos isto. É outra piada de mau gosto, lá está. Só concluir, portanto, em vez de ser abruptamente interrompido com posts a Joana Amaral Dias, por amor de Deus. Estou a brincar, Joana, estou a brincar. Não estou a ofender, então, mas agora que falar de uma pessoa é ofendê-la. Então vou-te ofender, ó Cláudio. Estou a brincar, Joana. É o Cláudio é que me irrita, não és tu. Tu ainda não tens essa capacidade. A questão é, recuperando o meu raciocínio, que já vai longo, é que, na verdade, a única coisa que eu
que eu acho deste conflito é que estamos, como europeus e ocidentais, estamos demasiado condicionados ao facto de não querermos iniciar a Terceira Guerra Mundial. Portanto, esta é que é a base do conflito e por isso é que ele se mantém, e por isso é que a NATO não intervém, e por isso é que a UE continua a assinar com sanções e tudo isto. Portanto, eu não prevejo um fim fácil para este conflito, a não ser a solução mais drástica, que é eliminar o rei no jogo de xadrez, não é? E, portanto, de resto, não há nenhuma solução que eu veja a curto prazo que resolva o problema. Disseste bem. Vasco, como é que vês este conflito? Bem-vindo, Vasco, nosso homem das direitas, que não é do Chega. É preciso que isto se diga. Boa noite a todos. Não és do Chega, pois não, Vasco? Não. Não preciso de mostrar o cartão de militante do CDS, que é para não estarem aqui a dizer não. Para mim... não preciso de passar recibos, como se costuma dizer. Como é que eu estou a ver este conflito? Obrigado, Cláudio. Como é que eu estou a ver este conflito? Estou a ver este conflito, se eu tivesse que dar um título, digamos assim, àquilo que se tem passado nos últimos dias, eu diria que isto é o cerco a Kiev. Portanto, neste momento, cerca de 25% do território da Ucrânia está ocupado, uma área equivalente, segundo os dados, ao Reino Unido. Houve uma cidade, aliás, Kherson, está praticamente tudo destruído. Eles, no fundo, querem fazer com que, tomando, digamos assim, aquela parte sudoeste, se eu não me engano, da Ucrânia, fazer ali tapar os acessos, digamos assim, à zona marítima. E, portanto, neste momento temos um cenário de, por um lado, tentativas de diplomacia, e um dos interlocutores fundamentais neste caso tem sido o Macron, que tem falado mais de perto com o Putin. Agora, o que é que estas questões diplomáticas valem? Valem o que valem, porque aquilo que o Putin tiver em mente fazer, ele faz. Não há, neste momento, não vejo como seja possível travar as intenções do Putin. Se a intenção dele, como ele já disse, aliás, e com tudo o que se tem passado, for, e se as sanções se agravarem, se todo o clima da parte da União Europeia, digamos assim, for mais hostil para o governo de Moscovo, que ele, em vez de ocupar uma parte da Ucrânia, vai tomar a Ucrânia por completo. Nós já tivemos um sinal que vale o que vale quando daqueles tiros à central nuclear de Zaporizhzhia, acho que é assim que se diz, Zaporizhzhia, só que aquilo não foi suficiente para despoltar um incêndio, o que, segundo os teóricos especialistas na matéria diziam, e nomeadamente o Sebastião Bugalho, entre outros, de que aquele estrago poderia ser 10 vezes superior àquilo que foi o Chernobyl. Pois ainda há muita gente... Mas olha, podes pôr o Sebastião Bugalho no saco e atirá-lo para o lixo, porque apareceu um professor de energia nuclear a dizer que os reatores não são assim tão frágeis quanto isso, e portanto que o perigo não era a terem tomado de assalto. Já te dou a palavra, Carlota, a seguir. Ele dizia que o perigo não era os reatores, o perigo era o exército russo, e portanto
A única ameaça que estava ali no terreno era o exército russo, e que os próprios russos também não iriam querer arrebentar aquilo. Pronto, isto é o que é dito. Confio mais num dito especialista ou num professor do que no Sebastião Bugalho. Até porque... Espera. Isto tirou 100, não tirou 100. Fiquem atentos, e é só dizer para não se alongar, para vocês, Vasco e Cláudio, não se alongarem muito neste tema, e aos nossos espectadores para ficarem atentos, porque vamos ter conteúdos específicos sobre o tema da energia nuclear e destas questões relacionadas com esse tema. Mas, Cláudio, deixa-me só Espera, concluir. agora é o Emanuel queria dizer. É só uma palhinha, desculpa, Vasco. Depois É só uma continuas. palhinha Sim. para dizer que, dependendo do vento, esse ataque poderia matar muitos russos. Portanto, se eles atacarem uma central nuclear que está tão perto deles, dependendo de... Portanto, a Chernobyl aconteceu o que aconteceu e não veio para a Europa, uma questão tão simples como... Veio. Não, sim, mas não chegou mais longe. Mas uma questão tão simples... Veio, sim, claro que veio. Chegou a Portugal e teve efeito na França, por exemplo. Certo. Aliás, Não. Fukushima, quando aconteceu Fukushima, em 2010, 2011, nós em Portugal tivemos partículas de Fukushima, que não eram prejudiciais à saúde, à escala de partículas que eram, mas chegaram cá. Sim. Certo, está bem, mas eu estou a dizer um nível que seja prejudicial. Com certeza que se vai espalhar pelo mundo todo. Eu estou a dizer é que o ataque era mais perigoso até para a Rússia do que, depois, dependendo das condições meteorológicas, podia ser um desastre para a Rússia. Portanto, acho muito estúpido que se faça esse tipo de ataque. Desculpa, Vasco, força. Pronto, eu também não me vou alongar muito mais, é só para dizer que, para além do Sebastião Bugalho, também ouvi um especialista em energia nuclear, que disse que aquilo que aconteceu na estação de Zaporizhzhia, em termos de... não alterou os níveis de radiação da central e, portanto, o que não invalida que qualquer ataque a uma central nuclear, tendo ou não efeitos em escalada, possa constituir um crime de guerra. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, a Rússia não subscreveu os acordos do Tribunal dos Direitos Humanos, mas enquanto país, não o Putin em concreto, enquanto indivíduo, mas enquanto país, pode ser julgado. E creio que uma primeira fase já foi marcada para os dias entre 5 e 7 deste mês. Portanto, neste momento, pode estar já a ocorrer, não sei se uma audiência, provavelmente sim. O que é certo é que diziam na televisão, e eu isso concordo, o que é o direito internacional? O direito internacional, infelizmente, é o direito das grandes potências. Basta ver quem é que tem assento no Conselho Permanente das Nações Unidas. E a resposta a essa questão ajuda-nos a compreender, no fundo, o que é o direito internacional e o que é o poder de cada um de vetar ou aprovar o que quer que seja. Portanto, neste momento, a melhor forma de lidar com o assunto, infelizmente, não gostaria que assim fosse, já não vai lá pela via diplomática. O que é que nós podemos esperar daqui, e para concluir, é que a escalada, digamos assim, de violência e de ataque da Rússia sobre o território ucraniano, haja um cessar-fogo ou uma outra maneira de se chegar a um acordo. Não sei em que termos é que a Rússia concretamente está disposta a ceder, porque um acordo, como nós sabemos, envolve cedências parte a parte. O que eu sei é que não basta só que hajam cedências do lado de Kiev, se não existirem cedências também em Moscou. E, portanto, vamos esperar pelos próximos dias. Eu acredito que quanto mais tempo se prolongar este conflito, pior para
para a Ucrânia, porque com os meios que tem à disposição, digamos que é uma pulga a lutar contra um elefante, que é a Rússia, não é? No fundo. Se bem que a pulga pode ir drenando o sangue todo do elefante, não é? Que é o que parece estar a acontecer. Foi aquilo que eu já tinha dito no episódio anterior, antes de passar aqui a palavra à Leonor. No episódio anterior já tinha dito que aquilo que a Ucrânia, o papel que a Ucrânia tinha que fazer era fazer uma coisa muito tática, portanto é procurar trazer os russos para dentro da cidade, por assim dizer, para depois termos aquilo que são as imagens fidedignas, não aquelas como a RTP ou a SIC Notícias já passaram, em que eram da Crimeia de 2014, ou até mesmo do Afeganistão do ano passado, ou da Geórgia em 2008. Não, imagens de agora. É muito triste haver esta manipulação por parte dos jornalistas, por isso é que eu não tenho pena nenhuma deles quando os critico. Mas a questão é mesmo esta, para termos aquelas imagens de pessoas a tirarem cocktails Molotov aos tanques quando eles estão a passar pela cidade, justamente. Portanto, esse é o tipo de guerra, por exemplo, que os Estados Unidos da América nunca venceram. A guerra de guerrilha. Ganharam todas. Para mim, das mais estúpidas foi aquela da guerra civil, em que alinham-se 10 homens, uns enfrentam outros, dão um tiro, o outro cai, vem o outro para substituir. Quer dizer, eu acho que esse foi o tipo de guerra mais estúpido que alguma vez tivemos na história da humanidade. E, portanto, acho que a Ucrânia é triste ver. A minha posição é muito esta. Eu acho isto muito triste, de vermos uma Ucrânia a lutar sozinha e o Ocidente apenas carrega nas sanções e dizermos sim, estamos a fazer muito bem, e depois temos especialistas também vão às televisões dizerem não, isto é uma estratégia inteligente por parte do Ocidente. Temos pessoas a morrerem. Temos pessoas que estão nesta parte. Eu não me lembro do Iraque fazer parte da NATO e os Estados Unidos da América interviram. Não me lembro de uma série de países que não fazem parte da NATO e os Estados Unidos da América puseram lá os tanques. Portanto, este argumento de que não, porque nós somos uma aliança defensiva e não ofensiva, então porque os dos alargamentos são defensivas e estão claramente a querer conquistar quilómetros, não é? Portanto, querer avançar linhas, se são tão defensivos, é que são defensivos. Se formos a reduzir, se formos aqui, obviamente, não ser intelectualmente honesto, e se formos a reduzir este mesmo comentário, quer dizer, são defensivos, podem então ficar nos Estados Unidos da América e pronto, e são defensivos, não é? Portanto, acho uma grande hipocrisia tudo isto. Eu acho muita piada são as notícias em que Boris Johnson esteve ao telefone com Zelensky a dar todo o apoio e não sei o que mais, a notícia também que o Macron gastou horas ao telefone com Putin, que o Olaf Scholz também, o chanceler alemão, também esteve, e depois são as reuniões de emergência que são marcadas para daqui a 2 dias, são reuniões de emergência, mas são marcadas para daqui a 2 dias, ou para amanhã, no caso assim de género. Se temos aquela frase de que tempo é dinheiro, eu acho que neste caso o tempo são vidas humanas. Portanto, cada tempo que passa as coisas são assim e lá está. Eu volto a dizer aquilo que eu já disse, que é eu acho que Trump não teria qualquer tipo de problema de enviar para lá qualquer coisa. Meter as botas mesmo lá. A questão é que se calhar Putin nem sequer sonhava em fazer isso, porque teria outro louco do outro lado do Atlântico disposto ao que é que seja para que isso acontecesse. E lá está. Isto agora parece um pouco estranho. Eu vejo alguns republicanos a publicarem frascos de moedas e depois metem lá um post-it que diz as vezes que Trump tinha razão, ou as coisas que o Trump já nos tinha avançado. E quando nós começamos a ver os vídeos dele, que ele foi muito duro com a NATO, se vocês bem se lembram, não é? Em que ele disse que os países da NATO não contribuíam para nada, de que a América que sustentava a NATO. Atenção, a NATO é uma criação dos Estados Unidos, portanto, quer dizer, é a mesma coisa que eu criar aqui algo do género e obviamente tem que ser o primeiro contribuidor, como é óbvio, porque sou eu que estou a querer Cláudio, que os desculpa, outros... Força. Está bem, mas a NATO, tipo, o facto da NATO existir é o que garante a nossa proteção. Sim, não faz sim. sentido que seja só os Estados Unidos que ainda por cima do outro lado do Atlântico. Mas eles aqui também têm que perceber que estão em causa própria. Não é?
Claro que sim, ninguém é Isto não é ingênuo. isto não é apenas defesa militar, Ninguém é controle ingênuo, político mas eu também, não acho não que é? ele estivesse errado no princípio daquilo que ele estava a dizer. Não, de todo. E esse é que é o tópico. É assim como eu também criticava a Alemanha de comprar gás à Rússia, quer dizer, será que ninguém se lembra de Napoleão e o bloqueio continental que é do Chile? Vamos tentar secar a Grã-Bretanha e, portanto, A não... resposta a essa pergunta é não. Ah, pena, pá. Pois, lá está. Desculpa desiludir. Pois. Mas sabes, a culpa disto tudo é existirem pessoas como a Carlota e o Emanuel que não gostam de ouvir as coisas dos francófonos. Os francófonos estão sempre certos. Não é? Portanto, Pensava que era do Passos Coelho. não. Deixa estar o homem. Já vamos ao Passos Coelho. Já vamos ao Passos Coelho. No final do episódio vamos ao Passos Coelho. E, portanto, eu acho hipócrita demais é ver as coisas e depois termos o pessoal dos outros países, vamos enviar material não letal. Eu acho que proteções os ucranianos até têm. Portanto, eles não, duvido que eles precisem sim de tantos capacetes e coisas assim do género. Eu acho que eles precisam de munições e tudo mais. E também o exército português enviar para lá a G3, que só os portugueses é que usam basicamente, e são super velhas, e há um problema que as munições da G3 não são compatíveis com outras. Portanto, se acabaram-se as munições que o exército português deu, a G3 bem podem pôr num caixa de lixo porque eles já não têm mais utilidade. Só se quiserem usar aquilo como arma de arremesso, tipo bumerangue ou uma coisa assim do género. Porque de resto é um pouco isso. Portanto, nós falamos muitas vezes dos nossos militares e demais, maltinha, toca lá fazerem um update do arsenal de armas, porque isso assim não pode ser assim. Mas atenção que os nossos fuzileiros venceram os Marine quando eles vieram cá fazer uns testes e, portanto, os fuzileiros portugueses ganharam. Porquê? Eu posso-vos contar isto. De uma forma muito simples. Os americanos vieram armados com tudo o que tinham e um par de botas. Entre uma das coisas, o que é que era? Visão noturna. Como é que se arrebenta uma visão noturna? Lanternas. Portanto, coisas mesmo atugas, portanto, da base do desenrascanço. E lá vencemos os americanos assim, nestes trials que eles vieram fazer cá a Portugal há uns 3 ou 4 anos atrás. Portanto, é isto. Leonor, vamos agora ouvir-te. Portanto, é assim, em relação ao Trump, a minha opinião sobre ele é assim, não que eu admire minimamente a sua conduta ou sequer a sua forma de pensar, mas o facto é que o senhor ele tinha uma boa leitura sobre principalmente o mundo a nível de guerra, portanto a nível militar ele até tinha uma boa visão sobre o mundo e nós até conseguimos aproveitar alguma coisa do que ele dizia. O problema do Trump é que ele dizia tanta baboseira que depois as coisas que ele dizia bem nós não conseguimos aproveitar, não é? Mas portanto, continuando, eu tenho 3 pontos aqui a falar sobre esta questão, sobre este conflito da Ucrânia, certo? Obrigada, estava mesmo a precisar dessa imagem. Portanto, eu tenho aqui 3 pontos que eu gostava de apresentar. You are the greatest girl in this episode. Thank you very much. I appreciate it. You are better than Nancy Pelosi, that senator bitch from California. God bless you. God bless all of us. And God bless America. Certo. Parece-me bem. Portanto, continuando, que não sei bem como descrever este momento, mas continuando, é assim, o meu primeiro ponto neste assunto é o problema desta popularização que o Emanuel falou, e que eu acho que é muito importante que exista esta popularização na política, mas o problema é quando existem estes arranques bruscos de politiquices no mundo, é que existe um aproveitamento desonesto de vários pontos, portanto, desde as várias faces do espectro político, que utilizam estes momentos para doutrinar de forma desonesta, e também o que já foi falado aqui, principalmente pelo Cláudio, que já percebi que está sempre muito preparado para este tipo de conversas, a desonestidade a nível de jornalismo, que para mim é preguiçoso. No entanto, aquilo que eu queria mesmo focar nisto é o problema de nós não continuarmos a incitar na importância das politiquices e do quanto é importante, porque nós temos estes momentos, nós percebemos o quanto é importante e depois tudo cessa, tudo é esquecido. É a mesma coisa que quando estamos nas eleições e há todo um problema com os círculos eleitorais e tudo mais, e depois acaba as eleições e cessa, e já não há problema e já está tudo bem porque já foi e acabou.
E isto para mim é exatamente o mesmo problema. Nós temos esta popularização brusca da política e depois vemos uma grande popularização de tudo o que é opiniões políticas e uma pouca capacidade das pessoas de filtrar aquilo que realmente importa, e depois desvirtuamos do que é realmente importante, que foi tanto como o Vasco e o Manuel disseram, que é evitar ou impedir que exista uma proliferação deste conflito, ou uma tentativa de domínio por parte da Rússia. Noutro aspecto, também temos a questão das sanções, e é importante realçar que estas sanções são, de alguma forma, se não de toda, totalmente eficazes. Além de não serem novidade, sendo que, se não me engano, existem desde 2000 e poucos, portanto, acho que foram mais viáveis, portanto, depois dos anos, mais viáveis, não, mais utilizáveis depois dos anos 2000, e que a única coisa que revelou foi a capacidade destes países que são sancionados, no caso da Rússia, de se reinventar economicamente e de acabar por descobrir. Ainda por cima nós estamos perante um país que tem imensa riqueza, tanto a nível humano, ou seja, a nível de recursos humanos, como a nível de recurso natural. Portanto, é pouco, para mim é um bocado contraproducente estarmos constantemente a insistir nesta questão das sanções e não termos algo mais concreto que possamos tornar uma vantagem para com estes conflitos. Não tendo feito grande especialização, nem tendo grande conhecimento a nível de estratégia militar, eu considero que é importante, eu concordo, aliás, qualquer ataque, principalmente a uma estação nuclear, deve ser levado a sério. E, portanto, diminuir esta, que eu também já vi por aí, diminuir este ataque dizendo que não houve alteração que eu percebo que tenha sido uma opinião de especialistas, ok? Que tenha sido uma opinião para um bocadinho moderar a preocupação das pessoas, mas a verdade é que em muitos espectros aquilo que fez foi tirar completamente a preocupação sobre este assunto, e eu não considero isso não considero isso algo relevante. Ou seja, acho que é importante nós percebermos que isto foi um ataque que não foi assim tão perigoso quanto no início se quis parecer, mas é muito importante nós percebermos que isto deve ser levado a sério e que isto foi realmente um caminho para algo muito mais perigoso. É importante também, eu gosto sempre de dar crédito às pessoas que estão aqui comigo, e portanto eu tenho que dizer que eu concordo muito com o Vasco quando nós falamos, quando ele diz que a diplomacia, aliás, com o Vasco e com o Emanuel, que eu penso que ele também tenha referido isso, que a diplomacia agora já não é de todo ou maioritariamente suficiente. Nós precisamos de meter um pouco de parte todo esse politicamente correto e essa regras diplomáticas muito, desculpem uma expressão, eu sei que isto não é nada bonito de se dizer, mas perlim-pim-pim-tantã, que não tem qualquer tipo de efeito prático, mas que é muito educado, e portanto eu acho que devem ser desconsideradas, ou de certo modo desconsideradas, e a fim de alguma forma dar uma conclusão a este conflito, concordando com tudo aquilo que foi dito anteriormente, e por favor voltarmos às notícias sobre o Covid, não é? Já estou farta de não haver notícias sobre o Covid nunca mais. Então, e pronto. É isto. E pronto, terminamos com esta passiva agressividade. Deixa-me só acrescentar aqui uma... Peço desculpa quebrar... Depois pode ir logo para a Carlota. Peço desculpa quebrar aqui a corrente de esperança, mas a solução que não for diplomática será sempre um passo em frente na Terceira Guerra Mundial. Portanto, temos que equilibrar muito bem uma coisa com a outra, um esforço com o outro. Sim. Porque se o Putin se sentir demasiado acossado, será também um fator daquele movimento das crianças, que é o movimento AE, e depois quando assim é, já não há volta para trás, digo eu. Claro, mas a questão é, como é que tu lidas com uma criança? Estás a ver?
Eu sinto que nós estamos aqui a tentar lidar com Mas a criança com a que tu Putin, lidas não tem sim. o acesso aos códigos nucleares. Atenção. Certo, mas eu sinto que nós estamos, mas é isso que eu estou a dizer, eu sinto que nós estamos a querer lidar com o Pois. Putin como se ele fosse uma criança, e já existe livros para isso, portanto se quiserem ler livros sobre como tipo parenting skills, já existe livros para isso. Se nós tentarmos lidar com o Putin como se ele fosse uma criança, com o tal, como é que se chama agora esta moda da educação mais passiva e de uma educação de validar os sentimentos, será que se nós formos lá e perguntarmos ao Putin, olha, qual é que é o teu problema, diz-nos, vamos tentar resolver, talvez ele seja um pouco mais pacífico, porque claramente o que nós temos tentado fazer até agora não tem resultado. Pronto, é isso E, portanto, mesmo. acho que Estava só a devíamos adicionar. ignorar um pouco. Não estou a dizer que devemos entrar na Terceira Guerra Mundial, de todo, Pois. de longe, Pois. mas acho que devíamos ignorar um pouco todas estas regras politiquices e todas estas regras politicamente corretas que não estão a levar a lado nenhum. Era esse o meu ponto. Certo, eu estava só a adicionar o teu ponto, mas fazendo a ressalva de que temos que ter extremo cuidado, porque a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Portanto, enfim. Agradeço a tua ressalva. Obrigada. Bem, eu, apesar de concordar convosco, quer dizer, eu concordo mais com a Leonor, porque apesar de eu concordar com ambos e achar que o Manuel está certo naquilo que diz em relação, ninguém quer uma terceira guerra mundial, e se o Ocidente, eu vou usar a palavra Ocidente assim como um umbrella term, porque acho que, enfim, se o Ocidente não quer provocar, entre aspas, o Putin e serem então os responsáveis pela terceira guerra mundial. No entanto, eu acho que se o Putin quiser partir para uma terceira guerra mundial, ele vai partir independentemente. Eu acho que não... Eu percebo e, por um lado, gosto que haja este cuidado, mas, por outro lado, eu acho que é completamente inútil. Porque, lá está, ele não vai parar ali. Onde é que é a linha? Onde é que é o aceitável? É só quando ele chegar à Polónia? Ou vamos tentar pará-lo antes disso? Eu acho que estamos um bocado nesse ponto. Nos países da NATO. É essa a linha. Sim, eu percebo, mas por outro lado não percebo, porque, enfim, isto não é a minha área, aliás, acho que não é a área de nós, Mas aquilo que eu acho que nós também temos de ter aqui em linha de noção é o seguinte, que nós temos estado, anteriormente víamos sempre Sergei Lavrov e víamos Putin a falar. Portanto, os comunicados eram sempre estas duas personagens que apareciam, não apareciam mais nenhumas. Neste momento estamos a começar a ver generais, estamos a ver comandantes a virem fazer pontos de situação. Isto quer dizer que Putin não vai querer ir sozinho para a Haia. Nós temos que... Reparem uma coisa, quando temos aqui pessoas que ele... e acho que todos nós nos recordamos daquela encenação de poder total de Putin, quando outro diz que concordamos com a anexação das repúblicas do Donbass e não sei o quê, mas você acredita, não é? Vocês recordam-se, não é? Que o outro teve que dizer aquilo que o Putin queria que ele dissesse, quer dizer, todo este circo montado, eu acho que o Putin já tem plano A, B, C e todos esses pensados, porque eu acho que também ninguém achava que o tipo da Bósnia ia sentar o rabiosque no tribunal de Haia. E, portanto, Putin possivelmente já tem todos estes cenários montados na cabeça dele das duas uma, ou me torno o grande czar da Rússia, ou então vou ser um criminoso de guerra e vou ser condenado a crime internacional. Eu aqui queria buscar, há aqui algumas similaridades que eu estou a encontrar de Putin com o Leonidas Brezhnev. O Leonidas Brezhnev, ele também começou a ter assim demasiados impulsos expansionistas. E nós sabemos que na altura do RSS, esta coisa toda do camarada era uma coisa muito mais acérrima, ou tão acérrima, quanto atualmente na elite política russa. E a questão é que o Brezhnev acabou por ser morto pelos camaradas com envenenamento. Portanto, quero eu acreditar que também o sistema só vai cair por dentro
Não me parece que Putin vá sair por pressão internacional. Eu acho que isto vai ter que ser alguma coisa, por isso é que também está a haver esta pressão, sobretudo sobre os oligarcas. Estamos a ver aquilo que aconteceu com Roman Abramovich, que eu vou ser sincero, o Abramovich eu acho que fica aqui um pouco no limbo, porque ele é russo, mas agora também é português, porque o avô, o caso de género, era um judeu sefardita em Portugal. Supostamente esteve nas negociações, porque ele dá-se tanto bem, e ele é judeu, e dá-se bem tanto com as elites económicas russas como com as ucranianas, mas agora temos, por exemplo, o Parlamento Britânico a perguntar porque é que Abramovich tem um tratamento diferente, perguntaram ao Boris Johnson, porque é que ele tem um tratamento diferente aos outros oligarcas. A questão é que temos personagens como Abramovich, que vai vender o Chelsea, que isto, eu sou sério, fico sempre na questão de porque é que os atletas, porque é que atletas ou presidentes ou o que é que sejam russos, só porque são nacionalidade russa, também têm que sofrer estes impactos. Ou seja, o que é que o Roman Abramovich fez em toda a sua linha temporal que o culpabilizasse disto. Não sei se estou a perceber, a fazer-me entender, digo o que quero. Uma coisa é que quando nós temos um desportista, por exemplo, tivemos no caso do Benfica o Yaremchuk, que apareceu com o tridente ucraniano, portanto, totalmente apoio à Ucrânia e, portanto, solidariedade com o seu povo ucraniano. Agora, eu não vi, até o momento, pode já ter acontecido, mas eu ainda não vi, até o momento, nenhum tenista ou piloto de Fórmula 1 como o Mazepin, que agora foi banido da Fórmula 1 da ASI. A ASI também é uma equipa americana com fundos russos lá introduzidos. Não vi nenhum deles a fazer algo de viva a Rússia, não é? Ou algo assim do género, ou subscrever as palavras do Putin. E eu acho que há certas pessoas que estão a ser levadas a cabo com isto. O Medvedev, neste momento, Daniil Medvedev é o número 1 do ranking ATP, portanto, de ténis, e vai descer já esta semana, e o Novak Djokovic vai voltar a ser número 1. Mas, Cláudio, porque ele foi banido de muitos torneios. Isso da Haas é porque a Haas tem dinheiro de oligarcas russos. E o Abramovich é porque é próximo do Vladimir Putin. Segundo o que dizem, lá está. Mas assim, também como é que afetas? Deixa-me fazer-te esta pergunta. Não vamos a Mariana Mortágua aqui para esta conversa, enfim. Não, a Mariana Mortágua era paga pela Global Media, e agora, como a Global Media decidiu não lhe pagar os artigos, ela vai dizer que os Global Media, que a empresa Global Media, também fazem parte dos oligarcas russos. Mas eu estou a fazer até ligações lá sobre bem o dinheiro. Quem é que modera o moderador quando o moderador se exalta? Mas eu estou a tentar. Estou a tentar. Mas eu estou ali a fazer ligações diretas. O Abramovich é amigo do Putin e a Haas tem dinheiro de oligarcas russos, não é o primo da tia do avô. E como é que se prejudicam interesses dos oligarcas russos sem prejudicar pessoas terceiras? Não dá. Percebes? Isto no seguimento do teu pensamento. Mas eu acho, sim, desculpem, eu tenho uma coisa nesse ponto. Eu acho que é muito importante, além de eu concordar com os vossos pontos de que tem que se prejudicar, tem que haver algum tipo de ação direta nesse sentido, porque o mundo está governado por dinheiro, mas eu acho que é muito importante nós ressalvarmos que não há possibilidade, ou melhor, não é uma escolha inteligente nós isolarmos a Rússia. Portanto, nós fazermos da Rússia uma Coreia do Norte não é uma escolha inteligente. A escolha inteligente é nós tentarmos por dentro, como o Cláudio referiu há pouco, nós tentarmos por dentro fazer com que, e já está a acontecer, apesar de não muito justo, mas já está a acontecer, portanto, rebeldias e manifestações dentro do próprio país, é que isto seja, portanto, que isto imploda por dentro. É esse o objetivo. Portanto, por mais que nós tentemos isolar completamente a Rússia, fazendo todos esses meios de prejudiciais que vocês estão a falar, é imprescindível que o russo normal esteja do lado do Ocidente. É imprescindível que o russo normal, que a pessoa que paga os seus impostos, não é? E que esteja do lado da Ucrânia, que se revolte contra isto. Porque se dentro do país
começar a haver apoio a Putin, não vai parar. Portanto, não vai parar. E vamos todos falar russo, está bem? Portanto, é muito, muito, muito importante deixar esse ponto. Este fim de semana foram presas 3.500 pessoas por se manifestarem. Exatamente, portanto, já está a acontecer, mas é importante continuar. Sim, é importante, tal como na altura da URSS tínhamos atletas e artistas que quando se apanhavam fora da Rússia davam de frascos e fugiam, não é? Por isso, sim, concordo plenamente que isso é importante. Deixa-me só acrescentar que eu há bocadinho fui rudemente interrompida e depois perdi o meu raciocínio. Não fui rudemente interrompida, até porque o Emanuel estava a responder à minha pergunta retórica, que eu estava a perguntar onde é que nós traçamos a linha, e o Emanuel, de forma inteligente, disse quando for um país da NATO e se calhar também da União Europeia. E eu percebo isso e eu concordo com isso. E nem tenho nada que concordar ou discordar, porque isso é óbvio e é um facto. Contudo, eu acho que é muito importante o Ocidente não mostrar fraqueza agora, porque, como o Cláudio estava a dizer, reuniões urgentes que são para daqui a 2 dias e passam não sei quantas horas ao telefone, eles estão a tentar ganhar tempo. Eu acho que eles não sabem o que é que vão fazer. Eles estão a tentar ganhar tempo e o Putin sabe que eles estão a tentar ganhar tempo. Eu acho que assim, a Rússia, a China, estes países que há muitos anos têm sido aquela ameaça que está assim no éter, aquela espada assim por cima da cabeça, mas que ainda está muito longínqua, eles olharam para o Ocidente nos últimos 2 anos e disseram: é agora. É agora, porque nós mostramos fraqueza. Nós mostramos que as nossas instituições não são fortes, as nossas democracias muito menos, os nossos líderes então não se fala, por isso é que eu, compreendendo que talvez só se possa tomar uma ação com mais musculada quando chegarem mesmo à nossa fronteira e nos tentarem invadir, nós, enquanto países da NATO, ou nós, enquanto União Europeia, embora eu compreenda isso, eu receio que possa vir a ser tarde demais quando esse momento chegar. É preciso ação. Factualmente vai ser tarde demais quando esse momento chegar-se. Tipo, tenho a certeza absoluta, porque a partir do momento em que, desculpem, eu exaltei-me aqui um pouco, mas deixem-me, só queria acrescentar isto, porque a partir do momento em que eles perceberem que o Ocidente não está a conseguir lidar, e não vai conseguir lidar, porque eles falam muito na corrida ao armamento e que isto é tudo uma preparação, mas a verdade é que nós não temos, portanto, não está a existir porque nós estamos completamente despreparados. Porque aquilo que falaste há pouco, Carlota, da questão de nós não queremos uma guerra porque nós não estamos preparados para isso. Porque não existe talvez o Cláudio terá uma opinião diferente, eu compreendo, porque claro, as tuas francofonias da vida, mas a verdade é que nós não estamos preparados, nem queremos uma terceira guerra mundial, e portanto nós estamos a tentar empurrar isto com a barriga, e depois, quando isto acontecer, vamos estar tão despreparados que talvez só as lanternas, a dificultar a visão noturna, é que consigam resolver alguma coisa. Só esse tipo de estratégias ou desenrasca é que vão conseguir resolver. Portanto, muito certo, vai ser muito tarde. A questão é essa, porque já morreram demasiadas pessoas e, portanto, é triste que assim o seja. Bom, acho que da Ucrânia estamos falados, não é? Acho que não há muito mais a acrescentar. Vamos então para os 2 últimos temas. O Estado da União, também é muito simples, e depois vamos então levemente aos combustíveis, também, que vão aumentar já na segunda-feira. Bom, eu sou sincero, estive a assistir a este discurso do Joe Biden, e foi um discurso que eu acho que se puséssemos ipsis verbis na boca do Trump, eu acho que era tranquilo. Mas só pelo facto de ser o Trump a dizê-lo, já seria um problema dos diabos. E a razão pela qual digo isto é muito simples. Foi um discurso demasiado centrado, ou seja, é um Estado da União, portanto, fazer um balanço interno das coisas. Foi um discurso demasiado assente naquilo que estava a acontecer, ou seja, foi um discurso
muito situacionista. Regra já, os discursos do State of the Union costumam ser olhar para o futuro é brilhante e vamos conseguir, vamos lá chegar, e todos unidos vamos lá chegar. Este foi um discurso muito situacionista e muito de estamos bem. Quer dizer o seguinte, portanto, foi muito situacionista porque a Ucrânia ocupou muito tempo do Joe Biden, ao ponto de que ele até fez aquela gafe que todos já devem ter visto, de dizer que Putin nunca terá o coração dos iranianos. Portanto, eu acho que ele ainda está... Isto pode ser estranho, mas será que ele tem algum pensamento em relação ao Irão? É que estão a ver quando às vezes a boca nos foge para a verdade e vamos lançando assim algumas coisas. Não sei se daqui a uns tempos não teremos alguma coisa no Irão, e lá vamos ter que chamar a nós a professora Teresa Almeida e Silva para nos falar sobre o Irão. E pronto, se calhar vamos dizer, olha, afinal, em fevereiro, março, o Biden estava com ela fisgada. E portanto, foi um discurso que teve este erro. Depois foi um discurso muito de que estamos muito bem, temos 7 milhões de postos de trabalho feitos e de que temos que apostar naquilo que é feito internamente, made in America, by Americans, for Americans. Se isto não é uma coisa muito semelhante do Let's make America great again and buy American, build American, não sei o que isto é, honestamente. Por isso é que eu estou a dizer, há aqui frases colocadas na boca do Trump, era um problema do caraças, mas como é o Biden a dizer, os mídias já não cascam tanto. E pronto, basicamente o que se retém deste discurso do Biden é muito isto. Temos depois ali, não sei, dá um badagai qualquer à Nancy Pelosi, que faz ali uma dança qualquer, que aquilo é mais cringe, sei lá o quê. Exatamente, o Vasco está aí a fazer exemplificar. E depois temos uma Kamala Harris que é logo a primeira a levantar-se para bater palmas, mesmo com estas frases que seriam facilmente ditas pelo Trump. Do resto das bancadas, a Marjorie, que é assim uma fervorosa republicana, foi a que fez mais barulho, mas de resto não vi assim nada do outro mundo. Obviamente que há assim coisas que depois acabam por ser distorcidas por aquilo que são ora democratas, ora republicanos nas redes sociais, que apanham isto, apanham aquilo, e portanto um programa deste tamanho é um programa logo do tamanho colossal, parece um pouco de exagero, mas basicamente foi isto, foi um discurso sem grande sumo, só assim. Portanto, não sei quem quer comentar. Eu queria deixar só o teu ponto inicial. Desculpem, eu comento sempre tudo. Mas chatice. Falo muito. Vocês é que me convidaram. Problema vosso. Eu queria só o teu ponto inicial, aliás, todo o teu ponto, que é, e tal, se o Trump dissesse isso era um problema. Mas isto aconteceu exatamente eu não entendo qual é que é portanto, a surpresa nisto. Isto aconteceu exatamente com o Obama. Portanto, todos aqueles problemas de imigração e tudo mais, isso começou com o Obama. Portanto, e continuou durante a administração dele, mas com ele estava tudo bem, e depois o Trump chegou e ele é que era o vilão. Na verdade, não é existir por parte dos presidentes democratas uma maior permissividade naquilo que podem dizer e que podem fazer, não é uma coisa nova e não é uma coisa de agora. E portanto, o Biden vai sempre focar-se nisso. Em relação a essa questão do Buy American, Build American, Make Everything American, portanto, o discurso é igual em todos os países, todos os mundos. Se fores a ouvir todas as pessoas, todos os dirigentes dizem a mesma coisa, por um único motivo, que é a inflação. Portanto, por mais que este ano a recuperação dos... Deixa-me só dar-te isto. Deixa-me só eu terminar esta frase e depois eu dou-te a palavra. Ok. Diz. Não, okay. Acaba. Por mais que todos que este ano a maior parte dos países tenham conseguido ter uma recuperação leve e positiva à primeira vista da pandemia, com o aumento dos postos de trabalho, com um aumento ou uma diminuição da pobreza que infelizmente a pandemia causou, o que aconteceu foi que
isto foi tudo sabotado pelo crescimento absurdo da inflação em tudo. E, portanto, o que neste momento todos os dirigentes estão a tentar fazer é virar a economia interna para o interno, para tentar, portanto, dinamizar um pouco a economia interna e meio que andar ali pelas, como eu costumo dizer, pelos pinguinhos da chuva e tentar ter algum relacionamento mais positivo com o crescimento económico e financeiro do país. E podes. Da inflação ele também falou e disse que era um problema e que a forma como se combateria a inflação não era aumentar salários, don't grow up wages, cut the costs, portanto, cortar nos custos. Exatamente. Mas a questão é que os wages também fazem parte dos custos. Certo, mas como é que tu cortas nos custos? Tu cortas nos custos existindo uma menor importação. Exatamente. Ou seja, se tudo aquilo que tu fizeres for interno, se tudo aquilo que tu gastares for interno, os teus custos vão diminuir anyway. Tipo, isto é, penso que isto seja claro. Portanto, se tu comprares American ou português ou whatever, se tu comprares interno, acabas por diminuir muito os custos de produção das coisas do que se tu importares. Portanto, aquela mania do temos carne portuguesa que depois vai ser embalada em Espanha e depois de Espanha vem para Portugal, esse tipo de coisas aumenta muito os custos de produção e acaba por diminuir caso tenhamos esse tipo de investimento e esse tipo de desenvolvimento a nível interno. E é muito por aí que o Biden pega, é muito por esse investimento interno para a diminuição dos custos de produção e a diminuição, consequentemente, dos custos no mercado, e então não tem que aumentar os salários, percebes? As pessoas acabam pela diminuição dos preços, as pessoas têm maior poder de compra. Pelo que eu percebi da lógica, é esta. Não sei se alguém me quer corrigir ou quer dizer alguma coisa diferente, também... mas pelo que eu percebi da situação é esta a lógica. Sim, porque a questão aqui é que o Biden também dizia que a inflação não tinha que ser vista como uma coisa má, também tinha que ser uma coisa assim muito má, que podia-se dar a volta. Mas não é, em termos medidos, portanto, tal como tudo, isto é assim, o chocolate é bom até ser um abuso, não é? Portanto, a maior parte das coisas só se tornam realmente más quando são em quantidades que são insuportáveis para o organismo que estamos a falar. E neste caso, o organismo é um Estado. E a inflação é boa, tanto que a deflação, normalmente os Estados tentam sempre evitar uma deflação muito acentuada. A inflação é boa e acaba por crescer na economia. Só que tem que ser ali medida no tempo certo. Emanuel. Bom, então, em relação ao que a Leonor estava a dizer, claro que é muito melhor ter inflação do que deflação, como é óbvio, porque os bens perderem valor é sempre pior para a economia do que ganharem valor, mas temos de ter cuidado com esse tipo de apreciação só num ponto. Concordo com tudo o que disseste, está muito bem fundamentado, mas temos que ter atenção quando transportas isso para o mundo, porque o mundo não são os Estados Unidos e os Estados Unidos não é o mundo. O que é que eu quero dizer com esta generalidade? É que, por exemplo, tu falaste no caso português e em como, por exemplo, vamos fazer tudo português e comprar português e isto tudo e apoiar a agricultura portuguesa e a pecuária portuguesa e por aí fora. Isso não é verdade que baixa os custos de produção. Em muitos casos até aumenta. Porquê? Devido a uma coisa muito simples, que é o tamanho do mercado e a quantidade que nós produzimos de cada coisa. Portanto, depende muito das economias em questão e, sobretudo, mas para o caso dos Estados Unidos é completamente flagrante que assim é, como para a China ou mesmo como para uma Alemanha, por exemplo. Para não dar outros exemplos. Acho que este discurso foi um bocadinho sem saborão, sinceramente. Não me empolgou por aí além. Não foi, como o Cláudio estava a dizer, acho que é um bom reparo de fazer num discurso do Estado da Nação, é que não foi estrutural, foi conjuntural. Portanto, abordou a temática do dia, da semana. É verdade. Exatamente, portanto, da conjuntura, no fundo, ele falou basicamente da guerra na Ucrânia e de como nós temos que estar unidos e essas coisas todas, obviamente que sim, mas eu considerei aquela parte do discurso que foi boa parte desse discurso como um discurso de Miss Mundo. Estamos ali a dizer umas coisas muito óbvias
em que toda a gente concorda, vamos todos cantar o Kumbaya e acenar ali como a Carlota está a fazer também. E depois, consequências destas minhas palavras, já não consigo ver tantas. Claro que este senhor que tem estado por este périplo europeu, Blinken, tem oferecido muita ajuda humanitária e muita compaixão e muita equanimidade, e eu acho que é importante, mas que não tem sido suficiente. E, portanto, a força que os Estados Unidos têm, acho, para mim, isto é uma opinião muito pessoal, é a única força capaz de derrotar a Rússia, não é? Portanto, onde os Estados Unidos se metem na conversa, uma conversa completamente diferente da conversa da NATO, sem os Estados Unidos, por exemplo. Acho que não é igual, o poder não é igual. E, portanto, muito focado na conjuntura, pouco virado para as questões da política interna, e aí tem que dar alguma razão ao Cláudio e dizer que há muitas frases ali que podiam ter sido ditas pelo Trump. Não concordo é que tivessem assim tanta mais gravidade, até porque as frases que eu normalmente atribuí ao Trump e que foram ditas pelo meu querido cara de alface, é que são tudo relativas às políticas internas, coisas com as quais eu não discordava do senhor Cor de Laranja. E, portanto, neste caso, o senhor Cor de Laranja tinha tanta razão como o cara de alface, mas, na verdade, o que aqui aconteceu é que é aquilo que a Leonor disse, que são generalidades que qualquer político diria em qualquer situação do mundo, fosse os Estados Unidos ou no Zimbábue. Portanto, acho que não há assim tanta diferença no discurso, acho eu. Pronto, e com isto termino a minha intervenção. Disse. Vasco, muito rapidamente. Se tivermos o Vasco. Acho que está freeze. Sim, estou a ouvir. Pronto, não me vou alongar muito, mas o que vocês disseram com o sotaque do Trump foi dito com o sotaque do Biden, com as sobrancelhas franzidas e com aquele olhar muito sério. Putin was wrong, we are ready. E, portanto, isto é um bocado a caricatura daquilo que foi o discurso do Biden, mas não deixa de ter algumas semelhanças no que toca àquilo que é a unidade nacional dos Estados Unidos da América. Os presidentes americanos normalmente têm muito este lado patriótico e agregador, no fundo, da nação, porque isto também era um discurso no sentido de reunir as tropas para, vamos lá a isto, arregaçar as mangas, vamos fazer frente ao ditador, ao Putin, como o próprio Biden referiu. E ele teve uma frase que é interessante, que ele disse o seguinte: na batalha entre democracias e as autocracias, as democracias mostram que estão à altura da situação e o mundo está claramente a escolher o lado da paz e da segurança. Este é o verdadeiro teste. Eu sou capaz de concordar com a segunda parte desta frase, mas a primeira parte, na questão em que as democracias e as autocracias, nesse sentido, as democracias mostram que estão à situação da altura, o que nós vimos com tudo o que se tem passado é que não estão, porque não há pontos de diálogo entre as democracias e as autocracias, no caso muito concreto de Putin, porque em parte o Putin viu que se encontrava ameaçado pelo Ocidente, com o argumento sempre da questão da expansão da NATO a leste, e portanto ele vai utilizar sempre essa questão, por um lado, e a questão da desnazificação da Ucrânia, por outro lado, para invadir a Ucrânia. Portanto, haverá sempre pretexto. Pode o Biden achar que vai conseguir
travar o Putin, ou o Ocidente tem capacidade para tal. Mas o que é certo é que do outro lado se encontra uma força que, em termos militares, em termos humanos, etc., se na próxima semana quiser, consegue destruir a Ucrânia totalmente. Portanto, neste momento a situação depende muito mais do que Putin possa fazer do que daquilo que o Biden possa desejar que seja, digamos assim, aceitável, para não ser muito duro com o Biden. Muito bem, obrigado Vasco. Vamos então para este último tema, que é o tema que marcou uma série de imagens, e eu aqui vou buscar algumas imagens que eu próprio recolhi e que fiz questão de partilhar, porque eu acho que é importante partilhar, que é nada mais nada menos do que isto. Filas de carros de pessoas num sábado à noite para abastecerem, para que segunda-feira conseguissem poupar uns trocos, porque a situação vai ficar complicada. Portanto, a justificação que nos é dada é a questão de que os preços sobem porque é a guerra, e até aí tudo ok, porque efetivamente o barril do petróleo subiu, é a verdade, mas o que igualmente também subiu, e agora eu tinha-vos dito que íamos falar de Pedro Passos Coelho, cá estamos nós a falar de Pedro Passos Coelho, porque agora também estão a aparecer muitas imagens comparativas do preço do combustível do tempo do Passos para cá. A questão é que no tempo do Passos era um mundo se calhar muito mais feliz, com menos wokeismo, menos pessoal variado da cabeça a falar e a ter protagonismo, e também tínhamos outra coisa que também era muito interessante na altura que não tínhamos, que é a questão do mundo verde. Queres dizer o seguinte, portanto, temos várias circunstâncias de aumento que ajudam a explicar este aumento eu não sei o que já vem daí por parte da Carlota, mas coisa boa não me parece que seja. Mas a verdade é que nós temos uma série de variáveis. Já que chamaste a atenção, eu digo em voz alta, se tu dizes que não queres que não podes mandar o cabo do carro elétrico pela janela para carregar o carro, eu saio desta reunião, porque já toda a gente ouviu isso muitas vezes. Disse. Eu não. Ou não. A Leonor não ouviu, portanto eu vou ter que dizer para a Leonor ouvir. Mas bom, mas também passa por isso. Olha, eu por acaso nem ia falar disso, Carlota. Antecipaste, portanto, mexeste com o dragão. E sabes que em Hogwarts diz não acorde o dragão adormecido. E acordaste o dragão adormecido. Bom, centralizando nisto. É o leão. Que está no escudo da escola. Ora bem, aquilo que ajuda aqui a justificar também uma série de coisas é, obviamente, a carga de impostos que nós temos. Essa é a primeira coisa. Depois, outra coisa que leva a que a energia esteja efetivamente mais barata, e foi aquilo que já ouvimos o José Gomes Ferreira dizer na SIC Notícias. Eu devo dizer que o José Gomes Ferreira não é, de todo, alguém que eu simpatizo muito, discordo, diria para aí 90% daquilo que ele diz, mas esta vez tem que concordar com aquilo que ele diz, que é: estamos com esta coisa do mundo verde para amanhã. E o mundo verde não é amanhã. Queres dizer o seguinte: eu sei que o Emanuel já vem montado no seu unicórnio verde com uma lança atirada a mim. Sim, não digas isto, não, que nós sabemos. Mas a questão é que o mundo verde não é para amanhã. E, portanto, a questão é que esta aceleração toda, este ministro que nós também temos do ambiente, que não tem carro próprio, tem um carro que é do governo e que esse também é um carro elétrico, pronto, ele efetivamente se calhar consegue morar numa moradia que mete o carro dentro da garagem e liga aquilo a carregar. Portanto, não tem que fazer umas pessoas dos prédios, a tirar o cabo pela janela para carregar as coisas. E pronto, e a Carlota foi-se embora. E portanto, agora a Leonor já ouviu, mas isto para vos dizer então, efetivamente, que
nós temos este problema que é, estamos a descarbonizar, não é? Estamos a descarbonizar tudo de uma forma demasiado acelerada. E isto não está a haver um acompanhamento com as modernizações. E, portanto, eu iria concluir o meu pensamento, mas vamos pôr aqui um botão de crise porque foi pedido. Não era este o som, eu não peço consigo. desculpa. Força. Eu não consigo, porque é assim, eu até a certo ponto, eu sigo o teu raciocínio de haver demasiado rápido. Agora, ponto 1, esse argumento da ficha cá para baixo não é verdade. Ah, não? Porque como é que é? existe. Olha, eu vou-te dizer e vou dizer isto e as pessoas que estão aqui presentes nesta sala comigo não me deixam mentir. Eu morei em Lisboa, num apartamento de 4º andar. E eu tinha uma das pessoas que moravam comigo numa certa altura, que aquilo era uma cena de estudantes, tinha um amigo dele tinha um carro elétrico. Ele descia um cabo do 4º andar até cá abaixo e, portanto, carregava o carro do 4º andar até cá abaixo. E posso dizer que não era assim tão absurdo quanto isso. Não era durante muito tempo, não gastava assim tanta energia quanto isso, e portanto não vi grande problema em relação ao assunto. Pronto, então ele é um sortudo porque eu não consigo pôr um carro mesmo por baixo do meu prédio. Não consigo ter um lugar sempre garantido. Mas a questão é, existe, mas é assim, por exemplo, perto dos nossos trabalhos, eu pelo menos eu trabalho no meio de Lisboa, ou portanto, mesmo em Cruxe, portanto em Cruxe é a minha terra natal, que é uma terrinha no meio do nada, existe postos de carregamento, aliás, existe quase tantos postos de carregamento como existe postos de abastecimento. Mas a verdade é que eu até certo ponto consigo compreender essa ideia do estamos a meter tudo verde demasiado rápido, mas a verdade é que nós só estamos a meter tudo verde demasiado rápido porque dá. Se não existisse uma demasiada concentração no que é realmente rentável, isto já tinha sido verde há muito tempo. Entendes? Portanto, aqui o grande problema dos carros elétricos é verdade. Sim, é verdade. Se as coisas que não fossem verdes não fossem tão rentáveis, exatamente. Se as coisas que não fossem verdes não fossem tão rentáveis, exatamente. Pronto. Eu não vou meter mais nesse assunto porque eu não concordo contigo. Eu acho que é o contribuinte que pague, mas o contribuinte só paga porque o resto é que dá dinheiro. O contribuinte só paga aquilo que não dá dinheiro. Percebes? E para mim é esse o grave problema. Não sei se depois depois metemos nas mãos dos ursos russos, que esses continuam a produzir petróleo, assim como também temos agora os Estados Unidos da América a irem negociar com a Venezuela para terem petróleo, porque esses países não pararam com o petróleo, e estamos a financiar autocracias. Mas pronto, mas o importante é satisfazermos as meninas do cabelo cor-de-rosa e arco-íris que estão a gritar que o mundo está a arder. Isso é que é o importante. Isso é o que dá o voto. Mas a verdade é que essa hipocrisia é real, mas isso não quer dizer que o verde não tenha que existir. Eu acho, mas eu também não digo que o verde não tem que existir. Mas aquilo que eu sinto é que a maior parte das vezes nestas conversas, aquilo que eu sinto não, aquilo que eu acho e aquilo que eu tenho a certeza é que na maior parte destas conversas vocês confundem duas coisas diferentes. Vocês confundem a necessidade e a velocidade com que existe e com que há a necessidade de nós sermos um pouco mais ecológicos com a hipocrisia que existe em todos os assuntos que há em relação aos Estados em relação ao direito internacional. São duas coisas completamente diferentes. Que existe efetivamente medidas de verde e depois os Estados vão por trás fazer esse tipo de negociações. Ok, isso é uma coisa sabida por todos. O que é que nós fazemos sobre isto? Continuamos a votar nas mesmas pessoas? Agora, em 2010 já não existiam ursos polares, supostamente. Eles continuam aí. Isso é um comentário desnecessário. Mas não, desculpa. É um comentário. Não é desnecessário. É efetivo. É um comentário de que é por alucinações dessas que estamos a aplicar taxas e estamos a fazer este tipo de políticas. São por suspeições de que em 2010 já não haviam ursos polares. E continuam aí. Certo. E não nos zoos, nos lugares deles. Mas continuam aí porquê? Porque efetivamente, entretanto, existiram medidas que... O meu ponto, eu não vou discutir isso contigo porque não faz sentido. Tipo, tudo o que é estatístico, há uma falha, existe uma falha, mas nós não devemos deixar de acreditar nas pessoas. Mas são essas estatísticas que nos obrigam às coisas. Oh, claramente, então desculpa lá, se não houvesse uma estatística que diga que nós não vamos começar a matar uns aos outros, se tirar a proibição ou as leis contra
o assassinato, as pessoas não tinham leis contra assassinato. Isso é um raciocínio falacioso. Claramente, se pessoas que estudam isto toda a vida têm uma percepção de que existe Sim, o este Algor estudou perigo, isto toda a vida. Verdade. nós temos a necessidade e nós temos a obrigação como sociedade de impedir que isso aconteça. Para que eles estejam certos ou errados é um perigo. Ok. Tipo... Ok, não vou continuar, desculpem. Carlota? O quê? Isso foi a buzina? O que aconteceu a essa buzina? Houve uma troca, não sei porquê. A aplicação voltou-se. Pronto, eu ia só. Eu acho que pela segunda vez hoje, quando o moderador se exalta, alguém vai ter que intervir e tomar o lugar do moderador e moderar O a moderador que nem conversa. sequer terminou o seu raciocínio. mas pronto. Vamos centrar-nos, se calhar, no. Não, mas já estavas no Algor. Ninguém quer saber do Algor. Estamos em 2022, ninguém sabe. Mas fizemos as Não, o coisas tema por causa não do é Algor. esse. É só porque o tema não é esse. É só porque o tema não é esse. O tema não é esse. O aumento gradual que temos estado a ter das coisas e que o governo agora em março ia pôr mais 5 cêntimos de uma taxa de carbono, taxa verde, e que afinal só não vai pôr agora porque já está um preço demasiado elevado, mas vai pôr para abril. Mas isto não importa. Portanto, vamos pagar mais 5 cêntimos. Não é isso, não importa. É Não importa. focarmos. Não é. Vais amor. Não, estás-me a dizer que sim, de que pôr uma taxa verde, 5 cêntimos mais no combustível, não importa? Não é isso, ninguém está a dizer isso, Cláudio. Então, a questão diz lá. aqui é, estamos a falar de coisas, eu acho que eu não apanhei a conversa do início, mas eu acho que vocês estão a falar de coisas diferentes. Uma coisa é dizer não há um problema e lá porque ainda há ursos polares, porque ainda há ursos polares, Mas há isto um quer dizer que problema. não há um problema. Pronto, se há um problema tem que haver soluções. Mas não é a crise climática. Deixa acabar. Podemos discordar em quais é que são essas soluções, mas aí eu acho que vocês não discordam, certo? O que eu percebi da conversa, vocês não discordam disso. Eu acho que não deve haver tantos impostos como existem, factualmente. Agora, eu não acho que se deve ignorar não deve haver as este pessoas radicalismo que efetivamente... climático também. Mas, certo, eu acho que existe essa hipocrisia e eu concordo contigo nisso. O ponto não é esse. O ponto não é esse, Cláudio. O ponto é que nós não podemos simplesmente ignorar o problema e não, portanto, não vamos fazer nada porque os governos são hipócritas. Não me parece que seja a melhor solução. Não foi isso que eu disse. Então qual é que era a tua solução? A solução é muito simples, é não ir atrás desta crise climática, porque não me queres fazer outra coisa. Sim, Manuel? Cláudio, vamos ter calma, porque já percebemos os dois. Eu nunca concluí o raciocínio. Espera aí, mas eu não estou a dizer que mas não me estás a deixar falar. Espera. Leonor, já percebemos o teu ponto, não discutas mais porque não vamos chegar a um consenso. Agree to disagree é uma boa política e vamos deixar o Cláudio, de uma vez que já está aqui há 15 horas para concluir o raciocínio, e vamos deixar o Cláudio concluir o raciocínio porque o Vasco quer falar e eu quero falar e a Carlota quer falar, não sei se quer, mas pronto, pelo menos eu e o Vasco de certeza que queremos falar. Força, Cláudio, estás a ver? Estou a deixar concluir o raciocínio. Portanto, temos todo este problema da descarbonização. Fechámos 2 refinarias em nome do planeta azul e, portanto, a gasolina fica muito mais cara porque ainda temos que pagar a refinação a outros países. Portanto, Portugal já não pode fazer isso. Portugal, antes que recebia e refinava o petróleo, já não pode fazer isso. E esse é que é o grande problema da Venezuela, é que o petróleo da Venezuela precisa ser refinado. Portanto, eles têm muito petróleo, é verdade, mas é um petróleo que eles são dependentes, por um lado, dos mecanismos ver se eu digo isto direito e não troco os países. Portanto, basicamente, a China mete a maquinaria para a perfuração, porque também a perfuração é difícil na Venezuela, e tem que ser os russos a desmultiplicar o petróleo. E se não é isto, é o inverso, e são os russos que metem lá a maquinaria, e pronto. É um desses países, os 2 países que entram na variável é essa. Portanto, Portugal já não pode fazer a sua refinaria como fazia antes. Portanto, neste momento temos que pagar a outros, portanto, isso temos mais, uma coisa que fica mais cara para a energia. As centrais a carvão também foram todas elas fechadas abruptamente e as pessoas ainda não estão requalificadas nos seus locais de impostos, portanto, aumentámos o desemprego, portanto, obrigado
em nome da crise climática, pelo aumento do desemprego nesse mesmo local. E depois temos estas coisas todas de que temos que pagar o perdão fiscal, o perdão ambiental ao planeta, portanto 5 cêntimos por cada pessoa, e portanto tudo isto aumentar. E obviamente que com esta variável da guerra, obviamente que o preço do petróleo dispara, porque nós podemos dizer, do ponto de vista do gás, foi já demonstrado esta semana que nós dependemos 10% do gás russo. E nós estamos salvos porque temos ali o gás, que já tinha falado isto na semana passada, e até falei isto no podcast Conversa, que é, nós estamos salvos porque temos ali os marroquinos e os argelinos. Mas a questão é que os marroquinos e os argelinos neste momento também estão a receber pedidos. Portanto, eles neste momento então vamos jogar aqui com o preço, não é? Portanto, já que há tanta procura e a oferta mantém-se a mesma, a nível da produção, vamos pôr isto ainda mais caro. Portanto, em nome de todas estas questões, de coisas que não sabemos se vai acontecer sequer, né? Muitas coisas não sabemos se efetivamente vão acontecer, ou se isto é apenas uma coisa cíclica, como já muitos especialistas vieram a dizer, já muitos historiadores vieram a dizer, de que nós acabamos uma idade do gelo em 1800, e portanto o planeta tem ciclos, nós já fomos todo um só continente, quando nós tivemos, por exemplo, na nossa cimeira, alguém que nos disse que a temperatura média do planeta eram 14 graus, pá, eu não sei se vocês gostam muito de viver com 14 graus na rua. Isto é, obviamente, que é uma coisa média, porque se alguém está com os pés no forno e com a cabeça no congelador, a pessoa está numa temperatura média, portanto não morre. Não é? Mas a questão é que os pés já foram com os porcos e o cérebro já congelou. Não é? Mas é isto. Portanto, não me parece de todo que este caminho ecológico esteja a ser muito interessante para as populações, já está a ser tudo feito demasiado em cima do joelho, e coisas feitas em cima do joelho e para ontem não costumam resultar. Agora, existe um problema climático. Pá, admito que sim, admito que haja problemas e que estejam em desregulações, muitas coisas, e que também o ser humano esteja a fazer demasiados gastos, e basta nós olharmos para os números anuais que nos aparecem das toneladas de desperdício alimentar que o pessoal faz. Logo isso é a coisa. Assim como a balança desigual de que uns têm muitos e outros não têm nada para comer. Não é? Portanto, isso é efetivo. Agora, é balancear isso. Bom, feita a minha explicação, Emanuel, queres tu começar as hostilidades? Não, quero dar a minha ponto de vista. Não vou... As suas hostilidades, força. Não. Tu não tens o direito de classificar o discurso dos outros, porque eu não classifiquei o teu. Chama-lhe um eufemismo. Chama-lhe o que tu quiseres, agora sou eu a falar. A questão é esta. Neste sentido, há aqui um problema grave que tu até abordaste, portanto, vê lá que eu até vou começar por concordar contigo. A ver, também acontece. Se estiveres caladinho e ouvir com atenção, vais descobrir que eu até concordo contigo em alguns pontos. Agora, quando tu dizes coisas absurdas, como acabaste de dizer, é normal que eu não concordo. Mas já lá vamos uma coisa de cada vez. Portanto, a parte em que eu concordo contigo, que é tu falaste aí, acho que foi o último ponto que tu puseste, que foi colocaste o busilis da questão, que é, há uma procura maior, porque há uma recuperação económica que esteve parada durante a pandemia do Covid. Portanto, a procura recuperou e a oferta não, manteve-se a mesma. Ora, isto é uma lei da economia básica, eu não tive economia, mas acho que toda a gente entende que se há a mesma coisa e mais pessoas querem, essa coisa fica mais cara. Essa é a razão base para o aumento do preço do petróleo. Depois temos os impostos que são, corrijam-me ou não, são 60%, acho que aqui em Portugal são 60%. 64,9% no caso português. Pronto, 65%, então, vamos arredondar para cima. Que são as taxas e as taxinhas, citando uma pessoa do nosso Parlamento, que todas elas, Cláudio, não só as verdes, todas elas compõem a carga fiscal que o Estado retira e, portanto, o Estado está a ganhar mais dinheiro. E é esta a obscenidade que a mim me revolta, não é a questão verde, ou azul ou amarela. O Estado tem margem para baixar os custos do combustível e não o está a fazer. Agora, falta saber, e eu acho que isso é que é a discussão que interessa, porquê? Porque é que não está a fazer uma coisa que pode efetivamente fazer. Porque controlar o preço do petróleo não pode. Não é? Pronto. Basicamente, o preço do petróleo sobe também porque há dois fatores, que
a política de fracking nos Estados Unidos. Portanto, eles deixaram de ser autossuficientes também na produção e na refinaria, portanto, no processo de refinamento, não sei como é que se diz, pronto, no uso das refinarias para depois produzirmos os produtos à base do petróleo, e também porque a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores do mundo, tem consequentemente vindo a baixar a sua produção. Eu estive a ver alguns números que falavam em 12,5 milhões de barris por dia e que agora estava há vários anos nos 10,5 milhões de barris por dia. Portanto, isto tudo tem custos, isto tudo tem sim, custos e consequências, nomeadamente para as economias, nomeadamente depois o aumento da tal inflação que a gente falava há pouco, Leonardo, e a questão é esta: a emergência climática existe e está aprovada em vários estudos independentes, portanto não é uma questão aquelas questões que o Cláudio diz quase anedoticamente. Não é o Al Gore que diz, nem o urso polar, são cientistas que dedicaram a vida toda a estudar o fenómeno. Que há idades do gelo e que há idades em que a Terra aquece, há com certeza, também não podemos negar esses fenómenos que são evidentes na história do planeta, mas tal como eu já disse há não sei quantos episódios atrás, mas vou voltar a dizer, não podemos esperar que 7 bilhões de pessoas não tenham impacto nenhum no planeta em que vivem. Portanto, as nossas ações têm consequências e essas consequências estão em variados e múltiplos aspectos da nossa vida e, portanto, a maneira como nós desenvolvemos a humanidade, a sociedade e a nossa cidade tem com certeza consequências no planeta. Não há como negar isto se formos intelectualmente honestos. Claro que, obviamente que, vou concordar contigo mais uma vez, Cláudio, é que há movimentos que se aproveitam da emergência climática para fazerem push da sua própria agenda. Como é óbvio, há. Porque, guess what? Nós somos todos humanos e, portanto, temos todos uma agenda que queremos que seja ouvida. E, portanto, utilizaremos todos os estratagemas. Portanto, acho que até aqui não disse nenhuma baboseira. E, portanto, o que eu digo é: temos de pensar como obrigar os países que são produtores de petróleo a produzir mais, porque é a única maneira dele se tornar mais barato. E, por outro lado, porque isso é um efeito a longo prazo, o efeito a curto prazo tem que ser os Estados nacionais a conseguirem ter na sua agenda as duas coisas: uma progressão verde e agora uma incentivação à baixa do preço do combustível por via dos impostos, que é aquilo que o Estado controla. Disse. Muito bem. Mais quem quer comentar? Eu vou só, porque isto já não tenho nada de novo a acrescentar, vou só reforçar aquilo que o Emanuel começou por dizer e terminou por dizer, que é a questão mais importante, que é: o Estado não pode controlar a oferta e a procura, não pode controlar o preço do petróleo, não pode controlar milhares de outros fatores, pode controlar o fator que pode controlar e tem a obrigação de o fazer, porque, ponto 1, como o Emanuel disse muito bem, isto é obsceno, e ponto 2, o cidadão está-se nas tintas se a taxa é verde, se é azul, se é amarela. Não interessa quais é que são as taxas, nem porque é que elas lá estão. As pessoas nem sabem. Eu tenho estado a ouvir, eu venho para aqui sempre trazer as conversas que eu ouço no meu dia-a-dia, que nem sempre são as mais informadas. E as pessoas dizem: pois o preço dos combustíveis e blá blá blá, é por causa da guerra. E eu disse: olha que não, olha que não. Olha que essas coisas também têm influência, mas não se lembra que ainda há uns meses estávamos a ter esta conversa que também os preços tinham aumentado muito e não havia guerra e era por causa dos impostos. Pois sim, realmente. E depois tivemos eleições. E o que é que aconteceu nas eleições? Pois sim, realmente. Mas é aquele realmente que a pessoa já nem está a ouvir. Daqui a 4 anos vai ser igual. Vai ser igual. Ninguém vai aprender nada, ninguém aprendeu nada. Vai ser igual.
Com esta me retiro. Muito bem, quer mais? Eu, só para fazer aqui o ponto de situação, e há bocado estavam a falar na questão do Passos Coelho, só que as circunstâncias são completamente diferentes. Nós, no tempo do Passos Coelho, a questão das taxas e sobretaxas, fomos obrigados a pagar mais e viu-se no combustível, concretamente, centrando a questão concretamente nos combustíveis, porque decorria de uma situação orçamental a que nós tínhamos que responder. Neste momento, como já foi aqui dito, isto é uma questão de que, em primeiro lugar, o governo não é como a Catarina Martins quer, que é fixar os preços dos combustíveis, a solução não é por aí. Também não vejo que a solução se resolva com os vouchers dos 20 euros que o governo anda para aí a propagar. E, portanto, o que é certo é que, com as consequências da crise no leste europeu, nós temos uma subida do petróleo, e só para nós termos uma noção de como é que são as coisas, o preço do petróleo pode chegar até aos 100 dólares, quando estava nos 90 dólares, e, portanto, tudo isto terá que ter uma consequência necessariamente naquilo que são os preços dos combustíveis, porque também outros produtos vão ficar mais caros com a decorrência da questão do petróleo em si, porque vão ser necessários mais meios para ir buscar essas matérias-primas e, portanto, vivendo numa economia global onde tudo isto está interligado, sofremos, por um lado, essa consequência daquilo que se está a passar no leste europeu, mas não podemos descartar totalmente aquilo que é a política do governo no que diz respeito à questão fiscal, nomeadamente ao preço dos combustíveis, que, a meu ver, não é com esta solução que se vai resolver. Portanto, em relação ao assunto, era aquilo que eu tinha para falar. Obrigado. E pronto, acho que não há muito mais a dizer, não sei se alguém tem mais algo a acrescentar, acho que vamos dar este episódio por encerrado. Não, só se eu podia fazer o meu momento de youtuber antes de tu encerrares, ou não? Força! Então, vamos lá, caros amigos polititankers, como é que estão? Enfim, não estou a ouvir, quer dizer, portanto, não vale a pena responder. Portanto, www.polititanker.pt é o nosso site, está lá. Estamos em processo até, quem sabe, numa renovação, nunca se sabe, eu não disse, o Cláudio não ouviu, vocês não sabem, mas esperem para ver. Então, tem lá os artigos de opinião com pessoas eloquentes como Emanuel Almeirante, por exemplo, lembrei-me agora, e outros que cabem todos os que estão aqui nestes quadradinhos. Portanto, E outros tais. Outros que tais, exatamente. E, portanto, vão lá, leiam, deem-nos page views, que isso aumenta imenso o nosso engajamento e o SEO e essas coisas todas que o Cláudio adora e sobre o qual até é pornográfico estar aqui a falar em episódio. E, portanto, vejam os episódios do Gabinete de Crise onde a Leonor não participou. Eu sei que não é tão bom, mas, pá, também vale a pena às vezes, ok? Mas, e portanto, é bom subscreverem o canal, ativarem o sininho, deixar o vosso comentário e, sobretudo, uma coisa que eu não tenho esquecido de dizer é espalhem pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mostrem à vossa tia, façam isso por ela e por vós. Espalhem-nos por todo lado. Exatamente. E uma coisa muito importante, Cláudio, que acho que vais adorar esta, é esmaguem esse like. Lembrei-me desta. Está à espera de algo mais baguete? Não, eu não sou francófono de todo. E portanto, Cláudio, vamos encerrar como só tu sabes fazer. Muito obrigado, muito obrigado.
Até isto, chegamos ao final de mais episódio, portanto, o episódio número 46. Faltam 2 episódios para. Falta mais um, basicamente. 1, 2. É Para o Emanuel como não quiser querer faltar. participar nas 48 horas. Vamos perder o presente do Conselho Fiscal. Não vai aparecer. Mas pronto, vamos estar 48 horas em live. Não vamos. Não vamos porque isso era. Primeiro de tudo, não há nada que justifique, a não ser que o conflito bélico está ali, que haja coisas em loop e em novidades, que é algo que eu não desejo, como é óbvio. Portanto, não vejo motivo nenhum para estarmos 48 horas juntos. Tínhamos aquelas 24 horas, por acaso calharam a ser nas nossas eleições autárquicas, portanto aí conseguimos encher boa parte do conteúdo. Tivemos também live quando foram as nossas legislativas, portanto começámos às 4, acabámos às 2 da manhã praticamente, portanto foi interessante nessa altura. Portanto, despeço-me com aquela amizade e boa disposição de sempre, e como eu digo, e vocês sabem então já mais de cor, até lá, pensem muito, boas crises. Um abraço.